Fala família, eu sou o Thomas e este é o seu canal Mais Alvinegro. Estamos aí para o primeiro vídeo do dia para trocarmos uma ideia, falar um pouquinho sobre o Botafogo, falar sobre o jogo de hoje, que é um jogo já praticamente ali liquidado, né? Porque o Botafogo ganhou a primeira partida de 4-0, mas também surgiram outros assuntos, que é o caso do centroavante que joga na Premier League, que o Botafogo está ali sondando a situação dele, que é o Carlos Vinícius. E também temos o assunto Elias Manuel, que pode estar a caminho do Molenbeek, o time que o John Textor tem na Bélgica. Então, são três assuntos que vamos falar hoje: Carlos Vinícius, Elias Manuel e o jogo de hoje contra o Capital. Mas, antes de entrarmos nesses três assuntos, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, para você ativar o sininho. E se você quiser me ajudar mais ainda, você manda esse vídeo para os seus amigos, nos grupos do WhatsApp, para sua família que gosta de acompanhar o Botafogo diariamente, porque aqui tem vídeos novos todos os dias. Valeu? E o primeiro assunto que vamos entrar é o jogo contra o Capital, um jogo que já está praticamente liquidado. O Botafogo venceu a primeira partida por 4-0, com gol do Juan Cruz, Arthur, Igor Jesus e Alex Telles. No primeiro jogo, o Botafogo entrou ali com jogadores reservas. O Botafogo foi a campo com Léo Link, Danilo Barbosa, Matheus Ponte, Alexander Barbosa e Alex Telles na zaga. No meio campo entrou no primeiro jogo com Alan e Gregory. E no ataque entrou com Arthur, Jefinho, Mastriani e Juan Cruz. O Botafogo teve até o azar nesse primeiro jogo, né, de perder o Alexander Barbosa, que é um jogador extremamente importante para o Botafogo, e que hoje faz falta no nosso elenco. Então o Botafogo não pode ter, o Renato Paiva, na verdade, não pode ter a audácia de escalar um titular, cara, porque se a gente perder mais um titular com um jogo desse, que é totalmente acessível para o Botafogo, meu irmão, de tirar o cabelo. É uma loucura fazer isso. Colocar titular nesse jogo de hoje, com o jogo já estando 4-0, para mim seria um erro grotesco do Botafogo e do Renato Paiva. Então é um jogo totalmente acessível ao Botafogo, é um jogo que, é claro, os torcedores que estão lá em Brasília, que vão no Mané Garrincha para assistir o jogo, eles vão para assistir um bom futebol do Botafogo, e eu espero que todos os jogadores que entrarem em campo hoje de titular, entrem em campo para fazer, cara, pelo menos um resultado justo para os nossos torcedores que estão em Brasília, porque eles não merecem ver um time capenga depois de tanto tempo, né? Então, eu espero que o Botafogo entre em campo hoje convicto e entre em campo hoje para fazer uma boa partida, porque o Botafogo precisa de uma vitória para dar mais confiança para o nosso time, porque assim eu acho que o nosso time pode melhorar ainda mais nos próximos jogos. Então, cara, não tem nem muito o que falar sobre esse jogo de hoje, porque é um jogo praticamente garantido para o Botafogo. O Botafogo venceu a primeira partida 4-0, um time totalmente alternativo, e hoje tem essa folga. E vamos falar sobre o Elias Manuel, que provavelmente está a caminho do RWD Molenbeek, que é o time do John Textor na Bélgica. O Botafogo contratou o jogador no início do ano, e, cara, infelizmente o jogador não conseguiu desempenhar um bom futebol até o momento, e não tem aquela margem muito grande, na minha visão, não tem aquela margem muito grande para evolução. E o melhor possível seria um empréstimo para o jogador, para ele ganhar confiança, para ele ganhar minutagem, e a saída para a Europa pode sim ajudar o jogador a desempenhar e até desenvolver um bom futebol. E na minha humilde opinião, eu acho perfeito a ida do jogador para o Molenbeek, que é um time que não tem pressão, é um time que não tem aqueles torcedores igual a nossa torcida tem, que fica no pele do jogador, que não deixa o jogador nem respirar. Se não desempenhar um bom futebol aqui no Botafogo, a nossa torcida já pega em cima. Então, cara, o cara vai para lá, para o Molenbeek, para a Bélgica, tenta o máximo possível fazer uma boa temporada. Tenta fazer os seus gols, tenta ganhar confiança, tenta voltar para o Botafogo. E se voltar, né, voltar com uma mentalidade positiva, boa, saudável, porque essa ida para a Bélgica pode ajudar muito o jogador. E eu vejo hoje o Elias Manuel, cara, infelizmente, na minha visão, não tem espaço no Botafogo. O Botafogo viu uma oportunidade de mercado, trouxe ele por um preço baixo. O jogador que tem passagem no Grêmio e tem passagem no futebol da MLS, mas é um jogador que veio para o Botafogo, acho que por $1 milhão, daí 5 milhões de reais. É um jogador barato, só que não conseguiu desempenhar um bom futebol no Botafogo. E o mais propício agora é fazer um empréstimo, porque o jogador já perdeu espaço no elenco, o jogador já não tem nem entrado direito. Na verdade, acho que se entrou 2 jogos aí completos no Botafogo, foi muito. Não tem jogado no Botafogo, então, cara, vamos emprestar. Vamos ver se ele consegue desempenhar um bom futebol
em outro time. Ainda mais tendo a possibilidade do Botafogo trazer outro atacante, que já vamos até entrar nesse assunto agora, que é o Carlos Vinícius. Saiu agora a notícia do Avante Meu Tricolor, que é um portal de uma galera que torce pro São Paulo, que o Botafogo entrou na briga com o São Paulo para a contratação do centroavante Carlos Vinícius, o jogador que joga no Fulham, da Inglaterra. Carlos Vinícius, cara, é um bom centroavante, tá? Um centroavante de 30 anos, com 1,90 m de altura e canhoto. É difícil você ver centroavante canhoto. E, cara, é um jogador que me agrada. Mas isso aqui já me preocupa um pouco. Porque pro Botafogo estar indo contratar um Carlos Vinícius, que é um jogador que fez praticamente aí sua carreira na Europa, provavelmente o Igor Jesus pode estar de saída. Pode estar de saída, tá? Não tô cravando nada, tá, gente? Mas pro Botafogo fazer uma investida dessa, para contratar um jogador desse calibre, que é um jogador bom, tá, gente? É um jogador que tá consolidado na Europa, tem vaga lá na Europa, nos times médios da Europa, da Inglaterra, de Portugal, Holanda. Pro Botafogo ir atrás de um jogador desse, provavelmente estamos perto de perder um centroavante. Ou não. Ou o Botafogo quer de vez se consolidar no mercado, que seria ótimo. O Botafogo ano passado, cara, tinha 2 grandes centroavantes, que era o Igor Jesus e o Tiquinho Soares. Se o Botafogo trouxer Carlos Vinícius, o Botafogo vai ter Carlos Vinícius, Igor Jesus, Juan Cruz, que chegou para ser o substituto do Igor Jesus, só que não está conseguindo até agora desempenhar um bom futebol, e o Mastriani. São 4 jogadores para brigar por uma posição. Então, eu não acho que o Botafogo... Muito difícil, tá, gente? Mas é tudo suposição da minha cabeça. Isso tudo eu tô criando apenas da minha cabeça. Mas eu acho muito difícil o Botafogo ficar com 4 centroavantes no elenco, podendo investir em outras posições. Eu acho que um desses 4 aqui vai sair. E o mais próximo de sair é o Igor Jesus. E se o Igor Jesus sair, cara, e o Carlos Vinícius chegar, seria uma baita reposição. Porque o Carlos Vinícius já não é um jogador tão novo, mas é um jogador que chegaria para se consolidar no futebol brasileiro. E, cara, seria uma baita contratação. Agora, o Botafogo briga com o São Paulo, que tem interesse no jogador desde 2024. Então, o Botafogo entra nessa briga, e não é uma briga fácil, porque o São Paulo está atrás do jogador desde 2024. E o jogador tem uma proximidade com o Lucas Moura, e isso pode balançar o jogador. Só que o próprio portal afirma que é difícil concorrer com o Botafogo, porque o Botafogo hoje tem dinheiro. E o São Paulo não tem uma... Loucura isso, né? O São Paulo hoje não tem mais dinheiro que o Botafogo. Então o Botafogo, nesse quesito, sai à frente. Agora, o Botafogo só sondou a situação do jogador, ainda não fez investida nenhuma, tá, gente? Não fez uma proposta. Mas, se o Botafogo quiser realmente Carlos Vinícius, eu acho que a chance de jogar no Botafogo é muito grande. E seria uma baita contratação. E este foi um giro rápido, só para deixar vocês por dentro de tudo que está acontecendo no universo Botafogo. Falamos aí um pouquinho do jogo de hoje, falamos sobre a situação do Elias Manuel e da possível contratação do Carlos Vinícius. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha e se inscreva aqui no canal, porque eu tenho certeza que se você interagir, esse vídeo pode alcançar outros botafoguenses. Valeu, família, tamo junto e logo mais tem mais vídeos, hein?